Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do curso O Dom Divino do Perdão, nessa modalidade em podcast aqui no Instituto Online Brasil. Eu sou o William, o diretor do Instituto, e hoje eu tenho o privilégio de receber mais uma de nossas professoras aqui no Instituto Online Brasil, a irmã Joyce. Joyce, seja muito bem-vinda e muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para essa aula de hoje. Muito obrigada a você pela oportunidade de participar aqui com vocês. Perfeito. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito especial. Lembrando, pessoal, fiquem atentos que a qualquer momento aqui eu vou fazer a pergunta para vocês responderem no formulário dessa semana. Então, quando for o momento dessa pergunta, eu vou mencionar exatamente que é essa pergunta que vocês precisam responder, tudo bem? Lembrando das atividades do Canvas, que são tão importantes quanto você assistir essa aula, para que assim você finalize o curso com aprovação. Sem mais delongas e informações introdutórias, vamos começar como de praxe. Joyce, queria que você pudesse se apresentar, falar um pouquinho sobre você, contar um pouco quem é a Joyce Domingues, né, a nossa professora do Instituto Online. Bom, como diz, eu sou a Joyce, eu sou daqui de Marília, do interior de São Paulo. Eu tenho 26 anos, eu sou casada com o Cláudio e atualmente eu sou professora do curso Jesus Cristo é o Evangelho Eterno. Eu dou aulas no Instituto Online faz, acredito que quase 2 anos. E eu sirvo como professora da escola dominical na minha aula. Então, a parte de ensino ela é muito presente aí na minha vida. Eu tive a oportunidade de servir uma missão. Eu fiz missão na Guatemala, missão Guatemala Retaruleu. E eu acredito que seja isso. Estou muito animada de poder estar aqui. Que legal, Joyce. Obrigado. E vai ser muito bom, com certeza. A Joyce tem servido, como ela disse, muitos anos no Instituto. Ela vai poder dividir um pouco dessa experiência com a gente hoje, nessa aula muito especial. A lição número 9, ela vai abordar, mais uma vez, dois capítulos do livro. E lembrando sempre, né, que é impossível a gente delinear cada detalhe do capítulo. Por isso que é muito importante você estudar e revisar sempre os capítulos e as mensagens tratadas neste capítulo. O título da lição é Um Coração Quebrantado, um Espírito Contrito e a Tristeza Segundo Deus. E logo no capítulo 15, o Elder Anderson ele intitula esse capítulo como Os Três Amados Amigos que Encontramos no Começo da Jornada no Perdão. E aí, Joyce, eu quero debater um pouquinho com você sobre esses três amigos, porque o Elder Anderson ele fala que eles basicamente são pré-requisitos essenciais para que o arrependimento possa acontecer. E ele traz para nós que eles são alicerces importantes. Eu peguei uma citação que está também no livro, mas é do elder Bruce C. Porter, que fala um pouco, falando ainda sobre o coração quebrantado, ele diz o seguinte: a perfeita submissão do Salvador ao Pai é a própria essência de um coração quebrantado e um espírito contrito. O exemplo de Cristo nos ensina que um coração quebrantado é um atributo eterno da divindade. Quando o nosso coração está quebrantado, estamos completamente receptivos ao Espírito de Deus, reconhecendo a nossa dependência dele em tudo que temos e somos. O sacrifício necessário para isso é um sacrifício do orgulho, em todas as suas formas. Como a argila maleável nas mãos do olheiro habilidoso, o coração quebrantado pode ser moldado nas mãos do Mestre. Eu adorei essa percepção que ele trouxe sobre como ter um coração quebrantado e um espírito contrito é uma pessoa que está disposta a se submeter àquilo que o Senhor tem para ela. E é interessante que no conceito, o Elder Anderson diz que o coração quebrantado é ser humilde, penitente e manso, avidamente receptivo à vontade do Senhor. E o espírito contrito é fazer o que? É colocar os seus interesses nas mãos do Senhor. Então, esses dois amigos amados, além da tristeza segundo Deus, que nós vamos falar mais adiante, eles são essenciais nesse processo de arrependimento. E aí, Jorge, eu queria ouvir você no seguinte sentido, porque uma vez que esses princípios eles são considerados o alicerce do arrependimento, por que, na sua opinião, nós precisamos de um coração quebrantado para que o arrependimento ele tenha esse efeito, para que ele possa ser efetivo, sabe? Por que que precisamos
desse coração quebrantado e desse espírito contrito para que isso aconteça. Enquanto eu estava estudando esse capítulo, a palavra avidamente, quando o André Anderson ele fala, eu não conhecia, então eu fui pesquisar, eu encontrei um sinônimo para ela que é desejosamente. Então, o Senhor ele espera que a gente tenha um coração desejoso para receber o que Ele tem para nos oferecer, né? O que Ele tem para nos falar. E eu acredito que é muito importante que a gente possa ter um coração aberto, né? Um coração quebrantado, um coração desejoso, porque sempre, né, 90% das vezes, a gente não vai estar tão de acordo com as coisas que a gente vai precisar mudar. Talvez a gente vai estar vivendo em um momento da nossa vida ali que a gente vai estar confortável com aquela situação. Mas quando a gente tem um coração quebrantado, a gente quer fazer a vontade de Deus. Então, nós vamos ter que escolher, né? Quando eu penso em um coração quebrantado, eu penso muito em uma das minhas histórias favoritas sobre arrependimento do livro de Mórmon, que é os antinefilitas, né? Aquele povo, eles tinham sido muito ruins, né? O rei mesmo fala naquele discurso que ele dá antes deles enterrarem as armas, que eles eram os mais terríveis, né? Eles tinham feito muitas coisas ruins, mas que eles queriam fazer o certo naquele momento. Eles estavam desejosos que eles pudessem viver o que Deus estava pedindo para eles. E eu gostaria de ler dois versículos aqui do capítulo 24 mostra muito isso, né? No versículo 26, ele fala assim: E agora, meus irmãos, se nossos irmãos procurarem destruir-nos, eis que esconderemos nossas espadas. Sim, enterrá-la-emos nas profundidades da terra, para que se conservem brilhantes, como testemunho no último dia de que nunca as usamos. E se nossos irmãos nos destruírem, eis que iremos para nosso Deus e seremos salvos. E no 19, né, completando esse desejo que eles tinham, fala assim: E assim vemos que quando esses lamanitas foram levados a conhecer a verdade e nela acreditar, mantiveram-se firmes e preferiam sofrer até a morte a pecar. E assim vemos que enterraram suas armas de paz, ou melhor, enterraram suas armas de guerra em favor da paz. Eles mudaram o coração. Eles tinham, naquele momento ali, que eles sabiam que os lamanitas estavam vindo para poder destruir eles, talvez a gente, né, o homem natural, possa pensar que tinham duas escolhas, né? Vou proteger minha família, eu desenterro essas armas no momento do desespero. E a segunda opção era permitir que Deus prevalecesse, né? Permitir que o coração deles, que já estava quebrantado, confiasse no Senhor um pouco mais. E eu acho interessante que esse povo, né, não fala aqui na história, do livro de Mormon, que eles pensaram na primeira opção que eu disse. Eles, eles confiaram no Senhor por completo, porque o coração deles estava quebrantado. No discurso tem uma parte que eu gostei muito, que o presidente, o Elder Anderson, ele fala, né, que faz até parte de uma escritura que está em Ezequiel, que o Senhor ele daria um novo coração, né? Ele nos dá um novo coração. E essa é uma parte que eu acho muito importante, né, para responder essa pergunta, porque o arrependimento ele nos traz uma nova vida. Ele não apaga quem nós somos, mas ele nos dá a oportunidade de sermos novas pessoas, né? E esse novo coração ele faz toda a diferença. Como fez para esse povo. Então, eu acredito que é essencial, porque se nós não temos esse desejo de seguir a vontade do Senhor, nós vamos voltar aos velhos hábitos. Nós vamos desenterrar as nossas armas quantas vezes for necessário para saciar talvez um desejo egoísta que nós tenhamos. Né? A dificuldade ela vai continuar ali porque a gente não vai ter forças para superar ela. Então eu acredito que seja isso. Obrigado, Joyce. Muito interessante esse pensamento que você trouxe para cá. E eu fiquei pensando enquanto você estava falando, visualizando aquela cena, né, eles simplesmente pararam na frente dos irmãos deles e permitiram que aquilo acontecesse. Isso demonstra essa mudança de coração que o Elder Anderson falou que aconteceria, né? Que o Senhor, como você citou Ezequiel, o Senhor trocou aquele coração, que era um coração de pedra, um coração endurecido. É interessante que numa aula do instituto que eu dei recentemente, uma jovem ela usou uma expressão que eu nunca vou esquecer essa expressão.
Ela diz que às vezes o nosso coração tá com uma porta de concreto e quando essa porta tá fechada de uma maneira que a gente não permite que o Senhor ele entre e faça as mudanças necessárias. Então eu gostei muito disso. Então, ter esse espírito contrito, esse coração quebrantado, é justamente se permitir. É falar, Senhor, eu realmente quero uma mudança. E aí o Senhor vai falar, então tá bom, então dá tudo o que você tem e eu vou transformar você por inteiro. Isso é incrível. Quando a gente pensa sobre um espírito contrito, eu até coloquei aqui numa das perguntas, nós precisamos nos colocar nas mãos do Salvador, conforme eu disse anteriormente. Então é fazer o quê? É você aceitar o processo. E eu acho que muitas vezes o erro tá aí, em a gente não aceitar o processo, porque nem sempre é fácil. Na verdade, o arrependimento não é fácil. Ele traz uma paz maravilhosa, você se torna limpo de novo, mas o processo ele não é fácil. E aí eu vejo que precisamos fazer o quê, né? Colocar o Salvador em primeiro lugar e esquecer dos nossos próprios desejos. Joyce, por que que é tão importante isso, na sua opinião? Que a gente coloque o Salvador em primeiro lugar e assim, e se esqueça de você nesse processo. E coloque o Salvador em primeiro lugar e tenha o desejo de fazer a vontade dele. Por que é tão importante, na sua opinião, a gente colocar o Salvador em primeiro lugar nesse processo? Eu acredito que quando a gente se vê, né, dentro desse processo de buscar o arrependimento, perdão, é muito fácil a gente olhar para nós mesmos, né, para o que vai ser difícil para nós. E o presidente, o Helder Anderson, ele fala que, eu até anotei aqui, que o espírito contrito é colocar os nossos interesses nas mãos de Deus, né? É uma disposição genuína. Então, quando nós colocamos, né, o Salvador em primeiro lugar, a gente está confiando por completo que ele vai fazer algo, que algo vai acontecer, né? Que independente do que a gente precise passar, ele vai estar com a gente em todo momento, né? Voltando também na história dos anti-atletas, porque eu sinto que eles são um exemplo muito bom desses três amigos que a gente vai falar hoje, né? No versículo 22, é um versículo que sempre me tocou muito. E fala assim: Ora, quando o povo viu que os lamanitas vinham atacá-los, saíram-lhes ao encontro e prostraram-se por terra diante deles. E começaram a invocar o nome do Senhor. E estavam nessa atitude quando os lamanitas começaram a atacá-los e a matá-los com a espada. Esse momento da história, ele me mostra como é importante a gente colocar o Senhor em primeiro lugar. Independente do que vai acontecer, né, muitos deles morreram, né? Estavam ali e os lamanitas, antes deles poderem notar que aquele povo não estava revidando, muitos morreram. Mas por terem colocado o Senhor em primeiro lugar, né, aquele povo ele estava tranquilo. Eles sabiam que o Senhor ele ia ter misericórdia deles, que o Senhor ia prover algo para as suas vidas. E da mesma forma, quando a gente coloca o Salvador em primeiro lugar nesse processo, a gente precisa confiar que ele vai prover algo. Talvez não é o que a gente espera. Talvez os antinefilitas pensavam que talvez a provisão que viria seria eles não morrerem, seria, não sei, as espadas caírem, mas ao contrário, o efeito que fez, esse efeito que surtiu por eles terem colocado o Senhor em primeiro lugar foi muito maior, né? Muitos lamanitas eles foram convertidos e durante anos aquele povo foi fiel ao Senhor, né? A gente passa vários capítulos até chegar nos 2.000 jovens de Elamã que eram descendentes desses homens, né? Que morreram e eles eram fiéis ainda. Então, eu acredito que quando a gente coloca o Salvador em primeiro lugar dos nossos desejos, a gente tem a oportunidade de permitir que ele faça muito mais por nós do que nós conseguiríamos fazer sozinhos. A gente permite que ele faça o melhor, né? Talvez a gente queira algo e o Senhor tem algo muito maior preparado. Mas se a gente não permite que ele venha em primeiro lugar, a gente vai acabar se contentando às vezes com o mínimo, enquanto o Senhor tem algo extraordinário para poder nos dar. Nossa, sensacional esse pensamento. A gente pode correr o risco de se contentar com o mínimo
e não aceitar o extraordinário. Nossa, gostei muito disso que você falou. Eu me lembrei que nós tivemos uma aula recentemente no curso Alicerces da Restauração que falava sobre o nosso potencial divino. E, e é interessante que o Senhor, ele nos dá tudo para que nós possamos alcançar esse potencial que nós temos aqui. E nós só precisamos aceitar. Mas às vezes eu até queria ouvir um pouquinho do seu sentimento sobre isso, Joyce. Por que será que é tão difícil nós nos colocarmos na mão do Senhor nesse processo de arrependimento? Porque em alguns momentos eu já vi muitas situações em que parece que a gente quer e não quer se despojar dos nossos desejos, sabe? Daquilo que se colocar mesmo no processo. Por que será que é tão difícil a gente entregar as nossas vontades, tudo para o Senhor e realmente permitir que Ele possa nos transformar? Na sua opinião, por que às vezes é tão difícil fazer essa mudança e se entregar para o Salvador Jesus Cristo, e permitir que Ele nos mude, né? Eu confesso que isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, porque eu gosto de ter tudo, eu gosto de saber de tudo que vai acontecer. E quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente não sabe de tudo que vai acontecer. E às vezes essa nervosismo de não saber o que vai acontecer faz com que a gente deseje o que a gente já tem, porque é algo mais seguro do que esse passo de fé, né? Enquanto estava falando, me veio a história da mulher de Ló, que é uma história que eu gosto muito, né? Eles tinham um futuro maravilhoso pela frente. Eles precisavam abandonar muitas coisas ruins para que pudessem ter uma visão nova. Mas o pensamento dela estava muito preso no que ela já tinha. Então, eu acredito que isso é uma das coisas que nos impede também, né? Essa segurança, essa falsa segurança de que a gente tem nesse momento, né? E se entregar na mão do Senhor é não ter a certeza do que vai acontecer. Então, pode nos afastar um pouco das coisas maravilhosas que podem vir, né? Esse medo do que pode acontecer. Por mais que a gente sabe que tudo que vem do Senhor é bom, o homem natural muitas vezes fala mais alto. E a gente tem a necessidade de ter essa falsa segurança, né? De eu sei o que está acontecendo, né? Mas se for mais difícil, se eu tiver que deixar tal coisa, eu já trabalhei tanto para isso. Quando, na verdade, quando a gente permite que Deus ele prevaleça, as coisas elas tendem a ser muito melhores do que a gente tem e do que a gente consegue imaginar. Perfeito. Eu lembrei do hino 61, né? Na escuridão brilha meiga luz, porque o hino fala, né? Eu não peço luz a fim de longe ver, somente luz em cada passo ter. Então eu acredito que é muito interessante, porque quando a gente não coloca a nossa vida nas mãos do Salvador, a gente quer ter tudo sob controle, basicamente a gente está querendo uma luz para ver longe, né? Eu quero saber o que vai acontecer daqui muito. E o Senhor está te falando, não, eu quero que você se concentre nesse momento. Então a gente precisa entregar a nossa vida para o Senhor. Obrigado, Joyce. Foram pensamentos muito poderosos sobre isso. E nesse sentido, é, o Elder Anderson disse que tanto a tristeza, o coração quebrantado como o espírito contrito, eles não são princípios que vão ser aplicados uma única vez na sua vida e tá tudo bem. E depois dali em diante você não precisa mais aplicar esses princípios. Pelo contrário, ele usou as seguintes palavras: ele disse que é essencial que esses elementos sejam usados na nossa vida constantemente, né? Ou seja, é um processo, é contínuo. E para você, Joyce, por que é tão essencial que nós apliquemos, que nós tenhamos esse coração quebrantado e esse espírito contrito constantemente, não somente em ocasiões específicas? Acredito que quando a gente escolhe ter o coração, né, um coração quebrantado, um espírito contrito, a gente volta à definição que foi dada, né? Nós desejarmos que a vontade de Deus ela prevaleça e estar dispostos a fazer o que for preciso. E quando a gente vê esses dois princípios fora do processo ali do arrependimento e do perdão, a gente percebe que eles nos ajudam a evitar muito, talvez, de ter que passar por um processo, né, de arrependimento, né? Por mais que o arrependimento ele é diário, tem algumas questões que acabam sendo um pouco mais graves e a gente precisa passar por processos mais complicados. Então, quando a gente deseja que que a vontade do Senhor seja a nossa vontade, não o contrário, a gente começa
a viver o que Deus ele tem preparado para nós. A gente começa a buscar, né, por meio de sacrifícios, o que o Senhor ele espera que a gente faça. E eu sinto que muitas vezes essa dificuldade de aceitar o que o Senhor ele nos dá é muito complicado, porque boa parte disso é porque o nosso coração não está tão disposto a fazer qualquer coisa para que a gente consiga alcançar o que o Senhor está pedindo. Sempre entram os poréns, no meio de tudo isso. Mas quando a gente decide viver esses dois princípios em todo o da nossa vida, perdão, acaba de que o Senhor ele nos mostra a melhor parte. A gente consegue ver mais além, né? A gente vê esse próximo passo que você falou, que o hino comenta, né? A gente recebe luz para isso, o que nos ilumina e nos ajuda a andar no caminho correto, no caminho do convênio. E o Senhor, ele nos livra, né? Ele nos protege, talvez, de cair em coisas que façam com que a gente sofra, né? Na aula passada, a gente aprendeu que o que dói não é o arrependimento, mas é o erro que foi cometido. Então, quando a gente usa esses princípios em todos os aspectos da nossa vida, a gente se protege, né? A gente cria ali uma proteção para não ter que para não ter que doer, para não ter que sofrer mais uma vez. Uhum, excelente. Eu vejo também, Joyce, um pouco da minha concepção a respeito disso, o processo de se tornar quem Deus espera que nós sejamos, ele é um processo que dura toda a vida. E o próprio Elder Anderson nos ensinou que esses dois princípios, eles fazem parte, na verdade, a citação do Elder Porter que nós lemos, né? Fazem parte da natureza divina, fazem parte de quem Deus e Jesus Cristo são. Ele até, para falar exatamente as palavras dele aqui, voltando anteriormente, ele falou, né? É um atributo eterno da divindade. Então, se nós queremos ser como Cristo, se nós queremos alcançar a medida da nossa criação, nós precisamos aplicar esses princípios, ou seja, ser humilde, desejoso de fazer a vontade do Senhor, está disposto a se submeter ao programa do Senhor, como diz Elden Enders. É não pensar, eu comecei o processo de arrependimento hoje, eu já vou bater na porta do bispo amanhã para que ele possa encerrar as medidas que foram determinadas, ou, nossa, eu quero logo sair desse processo. Precisa entender que isso é a vontade do Senhor e a gente precisa se submeter à vontade dele. Acho que é muito importante, né, ter essa visão para que nós não nos frustremos e para que assim a gente permita que o Senhor troque o nosso coração. Eu vejo que muitas vezes um problema nesse processo de arrependimento, quando a gente que nem o Eder Anderson falou em umas aulas anteriores que nós estudamos, são os desvios no caminho do arrependimento. Às vezes a gente quer pegar a rota mais curta. E aí, quando você quer pegar essa rota mais curta, o que acontece? Inevitavelmente nós vamos nos deparar, vamos nos entristecer e vamos. Às vezes, esse desânimo vai bater e vai impedir que a gente consiga sentir a paz que o perdão pode trazer para nós. Então, é importante que esses princípios sejam aplicados constantemente. Porque, como a Joyce mencionou, nós precisamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nos dar. E nós só receberemos à medida que nós nos tornarmos mansos, humildes, com esse coração quebrantado, né? E esse espírito contrito. Agora, eu acho que um dos pontos assim dessa aula que me chamou muita atenção também foi falar sobre a tristeza segundo Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que a tristeza segundo Deus ela opera o arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo ela opera a morte. E eu sempre fiquei pensando nisso, né? Nessa dualidade, a tristeza segundo Deus, a tristeza segundo o mundo. E é muito interessante de notar também que o Elder Anderson ele fala sobre a necessidade de uma compreensão espiritual sobre a expiação mais elevada, para que assim nós consigamos entender melhor esses três amigos. Eu até separei um trecho aqui que ele diz assim, ó: é por meio de uma compreensão espiritual de sua expiação que começamos a ver em seu infinito amor, sua misericórdia e a bênção incomparável que será para nós o retorno ao nosso lar celestial. Esse é o momento em que nós encontramos
os dois primeiros amados amigos em nossa jornada de arrependimento, um coração quebrantado e o espírito contrito. Esses dois amigos surgem por causa da nossa percepção apurada de que sem ele nada temos. Não somos nada. É ele que abre todas as possibilidades eternas para nós. E ele continua: talvez o mais grandioso despertar nesta vida para um filho de Deus, para um filho ou uma filha de Deus, que tem a sensibilidade é a percepção singular de que o pagamento de Jesus Cristo pelo pecado é muito real. E o seu sofrimento não é apenas por todas as outras pessoas, mas também é para mim. Aqui então nós encontramos o terceiro amigo, a tristeza segundo Deus, que se junta a nós. Quando entendemos espiritualmente que ele sofreu por nossos pecados, sentimos tristeza pela porção de dor que causamos a ele. Não damos, nos damos conta de que é parte do plano de nosso Pai Celestial, mas ficamos maravilhados com o dom que ele está nos oferecendo. Essa admiração, esse apreço e essa adoração a um Salvador que fez isso por nós, nos coloca de joelhos quando o nosso espírito se enche de tristeza segundo Deus. Abraçamos esse sentimento de um coração quebrantado e espírito contrito. Com esses três amigos, seguimos a jornada do arrependimento. Para mim, isso aqui foi sensacional ler isso. Porque constantemente nós estamos sendo orientados, admoestados pelos profetas, a importância de nós compreendermos e ampliarmos o nosso testemunho sobre a expiação de Jesus Cristo. E aqui ficou muito claro para mim, Joyce, que se nós não tivermos essa compreensão apurada sobre a expiação, se a gente não começar a entender o preço que foi pago pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser redimidos, nós não vamos encontrar esses três amigos amados nesse caminho do arrependimento e do perdão. Agora, eu quero ouvir você, Joyce, no seguinte sentido: o que pode nos ajudar a compreender de maneira mais profunda a expiação? Porque eu gosto dessa pergunta porque cada pessoa tem uma perspectiva. Até queria que você pudesse compartilhar na sua vida o que tem te ajudado a ampliar esse testemunho, ampliar essa compreensão, para que você tenha mais acesso ao poder de Deus e compartilhar com os nossos alunos a sua percepção sobre isso, para que eles também possam aplicar na vida deles e também ter acesso ampliado a esse poder e para encontrar esses três amigos especiais nessa jornada. O que me ajuda a entender, né, ter uma compreensão um pouco mais profunda do sacrifício do Salvador, é entender o que foi esse sacrifício, né? Como ele funcionou. É um tema que eu gosto muito de estudar desde que eu tirei a bênção patriarcal, isso em 2013, porque na minha bênção patriarcal eu sou exortada a estudar sobre a expiação. Então, esse foi, eu acho que um dos conselhos que eu mais me tomei, assim, para a vida. E é o que quando eu estou estudando sobre a expiação, né, quando eu estou com o livro de Mórmon em especial, que é um livro que eu acho que traz uma clareza muito grande, não só sobre os acontecimentos, mas os efeitos que tem a expiação, isso abre os meus olhos para ver que foi algo muito, muito mais profundo, muito mais importante. E isso minimiza um pouco, às vezes, quando eu quero banalizar, talvez, alguns pecados de omissão, como a gente já aprendeu, né? Que às vezes é deixar de fazer coisas que a gente sabe que tem que fazer. Porque eu consigo entender que o preço não foi baixo, não foi barato. O que aconteceu foi caro. Não tem como mensurar, na verdade, esse preço. Então, eu gosto muito, né? Você perguntou aplicar na minha vida, eu gosto muito de estudar os discursos da conferência. Não só da conferência, né? No geral, das alieronas, dos profetas. Eu sinto que o Senhor, ele fala de uma maneira tão clara com a gente. Se tá difícil entender pelas escrituras, né? Às vezes o que ele quer nos falar, o que ele quer me falar, às vezes eu não consigo entender, né, com as palavras. Quando eu estudo os discursos da conferência, aquilo vem de uma maneira mais clara, com exemplos claros do meu dia a dia. E eu entendo ali aonde está o Salvador e aonde está a expiação dele, né? O preço que foi pago. E eu consigo entender a profundidade disso. E no livro, né, no capítulo 15, tem a história de um missionário que eu gostei muito, Muito né? bom. Que ele não julgou que eram tão
sérios, o que tinha, os pecados que ele tinha cometido antes, e ele vai para o CTM, e quando ele chega lá, né, ele conversa com os líderes, ele precisa voltar, e aí ele entra nesse processo de arrependimento para poder voltar para a missão. E quando o líder do CTM pergunta para ele, né, depois de alguns meses, quando ele volta, o que aconteceu, ele fala que porque ele entendeu a expiação. Então, acho que quando a gente entende a profundidade da expiação, ele até cita o livro de Mormon, que ele começou a estudar e não ler o livro de Mormon. Ele entendeu esse preço que foi pago. Então, eu acredito que o estudo das escrituras, né, estudar as palavras dos profetas, essas palavras, elas nos ajudam a entender melhor a importância, para que a gente entenda que eu sempre achei que existia pecado pequeno, pecado grande, mas na verdade existe pecado. Existem os erros, tem as consequências maiores e talvez consequências menores, dependendo do nível do que foi feito. Mas nós fazemos coisas que Deus desaprova da mesma forma. Então, quando a gente entende mais, aprofunda mais esse conhecimento por meio das escrituras e da palavra dos profetas, a gente consegue tirar essa limitação que a gente cria, né? De, isso aqui é mais sério, isso aqui é menos sério, para entender que tudo isso ofende ao Senhor de igual maneira. Mas as consequências vão ser diferentes. E o nosso amor pelo Salvador, eu acredito que aumenta também. E a gente tem o desejo de não ter que ofender ao Senhor mais vezes. Obrigado, Joyce. Que pensamentos muito importantes e especiais. Eu gosto muito de estudar as palavras dos profetas sobre a expiação, porque isso me ajuda muito a elevar essa compreensão. Algo que eu tenho pensado muito, inclusive foi tirado de um discurso do presidente Nelson, se eu não me engano, o discurso foi em 2017, chama Acessar o Poder de Jesus Cristo em Nossa Vida. Salvo engano, esse é o título do discurso. Mas no final, o presidente Nelson fala algo que eu nunca vou esquecer. Ele menciona que se nós quisermos ter o poder de Cristo em nossa vida, com a mesma força de uma pessoa que está se afogando e busca o ar para respirar, nós vamos ter o poder de Cristo em nossa vida. Olha a comparação que ele fez. Buscar o poder de Cristo da mesma forma que uma pessoa busca respirar quando ela está se afogando. E eu fiquei assim, tipo, gente, é muito poderoso esse pensamento. E eu comecei a refletir, será que eu tenho buscado o poder de Cristo na minha vida com essa determinação? E aqui, gente, está tudo bem. Eu quero que você reflita sobre isso. Será que você tem buscado compreender mais a expiação de Cristo? Você tem tentado, como a Joyce falou, compreender o preço que foi pago para que você pudesse ser salvo? E tá tudo bem, a gente não, no livro A Expiação Infinita, nós aprendemos que nós não vamos conseguir ter uma compreensão exata, perfeita de uma expiação infinita com uma mente finita. Isso faz parte da nossa própria, limitação natural. Mas nós não podemos negligenciar o fato que precisamos dar mais atenção para esse conhecimento. Precisamos buscar mais, precisamos encontrar essa força espiritual que o presidente Nelson falou, mas ela só vai vir para nossa vida à medida que a gente se esforça. E eu lembrei também do penúltimo discurso do presidente Nelson: o Senhor Jesus Cristo voltará. Ele disse: esse é o momento para a gente se preparar para a segunda vinda. E como é que nós vamos fazer isso? Ele nos exortou. Eu os exorto a demandarem tempo por toda a sua vida, todas as semanas, para aumentar o seu conhecimento sobre a expiação. Ou seja, o profeta de Deus já pediu para que nós pudéssemos fazer isso, justamente porque ele sabe da necessidade desse conhecimento, do impacto que ele vai causar. E Joyce, além de nos ajudar a encontrar esses amados amigos no caminho do perdão, que outras bênçãos você visualiza que nós podemos receber quando a gente tem esse conhecimento mais apurado sobre a expiação? O que que isso pode trazer a mais para a nossa vida, além dessa bênção maravilhosa dentro do processo de arrependimento? Uma coisa que eu pude aprender, né, nesses anos buscando entender melhor a expiação foi a bênção de entender quem eu sou e o meu valor. Né? Às vezes Sensacional. a gente lê, né, em Doutrina e Convênios 18:10 ali, né, que o valor das almas é grande à vista de Deus, mas quando a gente está dentro de um processo, quando a gente está
errado ali, né? A gente tem dificuldade de ver isso. E o inimigo ele é tão astuto que ele vai cutucar justamente aí, né? Onde mais dói. É a gente pensar, nossa, o Senhor, ele disse, né, o presidente Nelson sempre deixou claro que o título que ele mais gosta é de pai. E nós, como filhos, decepcionamos a esse ponto. O inimigo, ele vai trabalhar muito em cima disso. E é muito importante que a gente entenda o nosso valor. E eu acho que quanto mais eu fui aprendendo sobre a expiação, eu aprendi que eu tenho valor, que o meu valor ele é divino. Ele é o mesmo valor de um bebezinho que acabou de nascer, que não tem pecado nenhum, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos a oportunidade de se arrepender. E essa visão, né, de como a gente se vê, né, como filhos de Deus, ela nos traz uma alegria extra, né? Não é uma alegria que a gente encontra no dia a dia, é algo muito mais além. Eu gosto muito das histórias do livro de Mormon, e enquanto estava, né, me preparando para hoje, eu estudei também a história de Almo Filho, né? Almo Filho, quando ele estava ali, né, quando o anjo chegou e ele ficou imóvel, sem poder falar nem nada, ele fala que ele sofreu aquele tormento, que foi algo horrível, mas que quando ele lembrou do Salvador, né, foi como que imediato. E ele não sentiu mais aquela dor. Então, ele se lembrou, né, que o Filho de Deus ele viria para expiar os pecados do mundo, né, de todas as pessoas. E a gente se inclui nessa. Nós estamos dentro dessas pessoas. E essa é uma das bênçãos que eu pude sentir, né, de entender o meu valor, saber que eu sou muito valorosa. Eu sou uma filha amada pelo Pai Celestial e que o Salvador ele não se arrependeu de expiar os pecados por mim. E por isso que, nossa, eu tenho menos valor porque eu erro sempre na mesma coisa. Mas na verdade ele olha com um olhar de amor, de ver que é difícil. Nós não somos perfeitos. O homem natural vai falar mais alto milhares de vezes. Mas quando a gente entende o nosso valor, por meio, né, da expiação de Jesus Cristo, a gente entende que vale a pena voltar a tentar. Quantas vezes for necessário, porque o Senhor vai estar ali, né? E poder sentir a alegria que a alma sentiu, né? Eu gosto muito quando ele fala, né, que ele fala assim, né, no versículo 20 de Alma 36. Ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Então, esse conhecimento, eu acredito que seja uma bênção muito grande, da gente conseguir entender quem nós somos e o que o Salvador ele pode fazer por nós, por meio da expiação. Obrigado, Joyce. Eu ia exatamente abrir essa escritura para comentar sobre isso. Eu até peguei o celular aqui, eu falei assim, vou abrir a Alma 36 e aí você falou essa escritura. Ela é maravilhosa. É esse tipo de alegria que o Senhor quer que nós experimentemos. Apesar vamos falar um pouco sobre a tristeza segundo Deus, que causa um impacto, vai ter uma tristeza, mas a gente sempre tem que se concentrar que a alegria após a tristeza ela é muito maior. A alma sofreu, e muito. Ele diz que ele foi atormentado com a lembrança de todos os pecados dele, quando ele se deu conta. E, e tá aí um grande exemplo, né, Joyce? Já aproveitando para introduzir esse assunto, eu acredito que o exemplo de alma foi perfeito de uma pessoa que realmente sentiu a tristeza segundo Deus. Ele disse que quando ele se deu conta de tudo que havia acontecido, da perseguição que ele tinha com o povo da igreja, das coisas erradas que ele fez, ele tomou essa consciência e sentiu essa tristeza. O Elder Anderson, ele fala, né, que o processo de arrependimento, a tristeza, ela vai fazer com que... O que é a tristeza, segundo Deus? É realmente sentir sinceramente, uma tristeza profunda por aquilo que nós fizemos que infringiu dor ao Salvador Jesus Cristo. E eu penso, Joyce, que nós ficamos dentro desses dois aspectos, conforme eu tinha comentado anteriormente. Nós ficamos pensando na tristeza segundo o mundo, que é aquela tristeza assim, poxa, eu tô triste que eu cometi um pecado, mas deixar de tomar o sacramento, o que que as pessoas vão pensar de mim quando elas olharem que eu não peguei o sacramento? Poxa, o que que as pessoas vão pensar de mim quando elas perceberem que eu não posso comentar numa aula porque eu estou passando por um processo
e o bispo estabeleceu comigo uma medida e determinou que isso fosse necessário. E a gente começa a perceber isso, que eu estou me concentrando no mundo e não no Salvador. Porque quando eu me concentro no Salvador, o que que eu penso? Essas atitudes, elas feriram o Salvador. Isso está me trazendo tristeza. Eu quero me reconciliar com ele. E aí muda completamente. Na sua concepção, Joyce, qual que é a principal diferença entre esses dois tipos de tristeza? De um lado a tristeza segundo Deus, de outro lado a tristeza segundo o mundo. O que que você vê a principal distinção para que os nossos alunos possam também aprender um pouco sobre esse ponto importante? Eu sinto que a tristeza segundo o mundo é uma tristeza egoísta. É uma tristeza que ela pensa, e também muito imediatista. Ela pensa no agora, né? No que vai me afetar, no que vai acontecer comigo. Como se o que aconteceu, como ter, né, ferido o Salvador, ofendido o Salvador também, não fosse algo tão grande quanto a dor que eu estou sentindo nesse momento. Então, ela é algo voltado para nós, né? A minha tristeza, eu vou ter que passar a vergonha de não tomar o sacramento, eu vou ter que explicar que eu não posso orar, eu vou ter que me abster de algumas coisas que eu quero fazer, ou que eu não vou poder negar uma ida ao templo. Mas a tristeza, segundo Deus, é uma tristeza que ela tem uma perspectiva muito maior, porque a gente vê que nós ofendemos ao Senhor e que isso vai nos afastar dele. A curto prazo, a tristeza segundo Deus, a tristeza segundo o mundo, ela aparentemente ela é justa, né? Ela é válida. Mas quando a gente coloca isso num plano maior, a gente vê que ela vai nos afastar do Senhor de um jeito que vai doer muito mais depois para poder se aproximar dele, né? Sempre quando eu penso na tristeza do mundo e na tristeza segundo Deus, é igual quando a gente se machuca, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter ralado, cortado alguma coisa. A primeira dor, às vezes a gente não quer que lave, que passe algum remédio, né? Quer que cura sozinho aquilo lá. E às vezes vai curar, né? Vai formar ali uma casquinha e aquilo ali talvez não vai doer mais, mas na primeira oportunidade vai voltar a sangrar muito. Mas já quando a gente escolhe, né, essa tristeza segundo Deus, a gente limpa o ferimento. Vai doer no momento. Sabão, água, talvez o remédio que vai passar, aquilo vai arder, vai ser incômodo, talvez passe alguns dias doendo. Mas a gente vai ter a certeza que aquele ferimento ele vai estar curado. Não importa quantos anos passarem, ele não vai voltar a sangrar, porque ele foi curado. Então, eu acho que essa é a maior diferença da tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus, né? Ela é muito imediatista. Ela não te deixa ver o que vai acontecer depois, né? Ah, eu vou continuar tomando sacramento sabendo que eu não devo, né? Por não estar digno. E com isso, você vai se acostumando. E quando chega o momento de você acertar suas contas com o Senhor, vai ser muito pior, vai doer muito mais, né? Às vezes algo que poderia ter sido resolvido em semanas se converte em anos, né? Algo que poderia doer de pouquinho vai doer muito mais, né? E não é o que o Senhor deseja, mas é o que Satanás ele prega, né? O mundo hoje, né? Eu estava estudando para o Vencer Alegre dessa semana e sobre os sacrifícios, né? O mundo ele entende que sacrifícios eles não são válidos, né? Não tem o porquê se sacrificar. Por que que eu vou sentir dor por algo que talvez o fulano ele também fez, mas ele não passou por nada, né? A tristeza segundo o mundo ela faz a gente se comparar o porquê que fulano faz isso. A gente se justifica e compara e quando vê a gente já se anestesiou, aquela dor não tá doendo tanto e a gente vai deixando, vai passando, ao invés de curar desde o princípio. Acho que essa é a maior diferença que eu consigo ver entre essas duas tristezas. Sensacional, Joyce. Eu gostei do que você mencionou e eu acho que esse é um dos maiores perigos que nós corremos quando a gente pensa nessa tristeza segundo o mundo e na tristeza segundo Deus. Se a gente não permitir, e aí nós voltamos para aquela compreensão elevada da expiação. Eu compreendo a expiação, eu adquiri esse conhecimento, eu entendi o preço que foi pago, e aí eu passo a falar assim: poxa, olha, isso aqui doeu no Salvador.
nossa, ele sofreu por esse pecado. Ele não precisaria sofrer se eu não tivesse feito isso. E a gente passa a entender. E por isso que a gente se entristece, porque você está ferindo alguém com as suas ações que não merecia passar por aquilo. Porque ele nunca fez nada errado. Ao mesmo tempo, ele fez isso por amor a você, para te dar essa chance de se arrepender. E aí, como a Joyce falou, se a gente não tomar cuidado, o que vai acontecer é que nós vamos começar a se tornar, nós vamos ser anestesiados de maneira que, como Nefe falou para os seus irmãos, né? Vocês perderam a sensibilidade, vocês não sentem mais. E a gente cai mais uma vez naquele processo e se afasta do Senhor ao invés de se aproximar dele. Então, a tristeza, segundo Deus, ela é essencial para o processo de arrependimento. O Elder Anderson fala. Você sabe o que que é a tristeza segundo Deus? Você vai saber realmente quando você sentir ela de verdade. Não tem como errar. Ele disse que quando você sentir a tristeza segundo Deus, você vai reconhecer. Eu acredito que, conforme nós aprendemos, é um passo essencial. E às vezes, Joyce, para a gente fechar e já caminhando para o final, eu sinto que as pessoas elas querem pular essa etapa. Elas querem pular a etapa da tristeza segundo Deus. Eu já conheci várias pessoas que sofreram por questões, por erros. E aqui, pessoal, entendam uma coisa: nós estamos falando abertamente sobre isso porque é essencial que a gente tenha essa ideia. Não significa que alguém que erra é menos valoroso. Como a Joyce falou, nós temos um valor incomensurável e essa é uma das bênçãos de compreender a expiação. Você vai entender que seu valor ele é eterno. Ele não muda por conta dos seus pecados. Mas a gente quer pular essa etapa, porque dói, porque é dolorido. É como a Joyce falou, sabe? É passar o remédio na ferida que está aberta, é limpar a ferida que está aberta, mas não tem outro caminho. Se nós não fizermos isso, nós não vamos experimentar a paz e a alegria que advém do perdão dos nossos pecados. Então, o que pode nos ajudar, Joyce, na sua opinião? Quando vinha esses pensamentos, querendo que, pula essa etapa, você não precisa sofrer por isso, ou não sei, sabe, começar a pensar demais mesmo nas outras pessoas, naquilo que você poderia perder, o que que vai nos ajudar a não burlar esse processo de arrependimento, mas realmente se manter firme e desejar passar por aquilo que for necessário para que a gente possa obter o perdão. Acho que a gente entender que a gente não está sozinho. É trazer o Salvador como algo real. Às vezes a gente vê o Salvador, a gente imagina como um ser maravilhoso que fez tanto por nós, e no momento que a gente mais precisa entender que ele está ali, a gente vê ele como alguém muito distante. Uhum, E passar por, eu não, acho que todo mundo já ficou doente alguma vez na vida, e é horrível ter que passar por isso sozinho. A gente gosta de ter alguém ali para cuidar da gente, para nos ajudar. E às vezes a gente não vai poder contar com a ajuda das pessoas que estão próximas de nós, dentro de um processo de arrependimento. A gente vai ter que passar por aquilo sozinhos, né? É o que a gente pensa que é o sozinho. Mas quando a gente entende que o Salvador ele tá ali, tem alguém que vai estar como servente de apoio, né? Nos momentos em que doer, vai ter alguém ali. E não é só uma pessoa, é a pessoa que entende, que passou por tudo que você passou. E uma escritura que sempre me ajuda muito em todos os aspectos da minha vida, mas em especial nesse também, é Doutrina e Convênios 121, os versículos 7 e 8. Né? Quando fala, meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Então, se suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfará sobre os teus inimigos. Eu gosto muito que, quando a gente entende que é um breve momento, não vai ser a vida toda. E é algo difícil porque o inimigo ele vai fazer com que a gente pense que aquilo vai durar a nossa vida inteira, que não importa quantas vezes a gente se esforce, a gente vai continuar caindo porque nós somos pessoas horríveis e nós ouvimos muito a ele, né? Ele tem dessas meias verdades quando ele usa, né, a própria má influência dele para fazer com que a gente acredite que a gente dá muito mais ouvidos a ele do que ao Senhor. Mas entender que o Senhor, ele
já pagou o preço, né? Essa compreensão mais profunda da expiação é o que vai dar força para a gente continuar. É entender que é por um breve momento. E que se a gente suportar bem, né? O que é suportar bem? No discurso do Elrich Dorff, eu gosto muito que ele fala sobre isso. Não é que as coisas vão, não é a gente passar sorrindo, feliz da vida, que nossa, que maravilha, porque vai doer. Mas é a gente saber que vai ficar tudo bem no final. E, né, o Senhor ele vai nos exaltar e a gente vai triunfar sobre esses pecados, essas dificuldades que a gente tem. Então, o que vai nos fortalecer em todos os aspectos desse processo é convidar o Senhor para ele estar com a gente, porque é o que ele mais deseja. Ele espiou para nos ajudar a passar por isso, né? E às vezes a gente quer passar sozinhos, quando na verdade a gente precisa dele. Então, convidar o Salvador a estar com a gente, a passar por cada dia, cada momento. Isso vai trazer fortaleza. E quanto mais a gente estuda para entender como ele está perto, quanto mais a gente se esforça para trazer ele para perto de nós, mais presente a gente vai sentir ele. E mais amor a gente vai sentir, né? A gente vai se sentir amado e vai desejar continuar sentindo isso, né? Aquela dor, ela vai se afastando e a gente vai sentindo o que a alma sentiu. A alegria para a alma veio de uma só vez, mas às vezes para a gente vai vir aos pouquinhos e a gente vai se alimentando, se fortalecendo com esses pequenos sentimentos de felicidade e amor até que a gente tenha por completo. Então, acredito que seja isso, né? Pode nos ajudar é trazer o Salvador para passar esse processo conosco. Obrigado, Joyce. É muito incrível porque em todas as aulas nós estamos falando sobre isso. Trazer o Salvador para o processo de arrependimento. Há 3 ou 4 aulas atrás nós falamos primeiro a fé e depois o arrependimento. Falando a importância de exercer a fé em Jesus Cristo primeiro. O dom de seu precioso Filho, o capítulo que falamos só sobre a expiação de Cristo. Então, olha o papel que o Salvador ocupa no processo de arrependimento. É essencial. E a Joyce fechou com chave de ouro a nossa aula, dizendo de maneira muito clara o que vai ajudar que nós possamos sobrepujar esse sentimento de não querer passar pela tristeza, ou de querer dar voltas no caminho do arrependimento, ou de ficar muitas vezes desanimado ao pensar em tudo que você tem que sobrepujar para receber o perdão, é realmente pensar nele. Pensar que você não está sozinho nesse processo. Eu quero testificar mais uma vez. Alma 36:20. Ó, que alegria e luz maravilhosa contemplei. Sim, a minha alma encheu-se de tanto alegria quanto havia sido a minha dor. Eu quero testificar para cada um de vocês que estão nos assistindo hoje que, com certeza, mesmo que você esteja passando por um processo de arrependimento e sentindo a tristeza segundo Deus, a alegria, ela vai ser maior do que essa tristeza quando você receber do Salvador a certeza do perdão de seus pecados. Cristo ele vive, ele nos ama profundamente. Ele não está fazendo nada, como o Elder Kearon disse, para nos manter longe dele. Pelo contrário, ele está de braços abertos para nos receber. E Joyce, queria que você pudesse prestar seu testemunho para a gente fechar essa aula tão maravilhosa e agradecendo mais uma vez por você ter dividido com a gente esses sentimentos sobre esse tema tão especial. Estava pensando, enquanto eu estava estudando e também quando a gente estava conversando, é um tema que eu gosto muito. Acho que eu sempre precisei muito entender sobre a expiação para eu entender quem eu sou. E eu sei que eu não tenho conhecimento perfeito da expiação, quem me dera poder entender perfeitamente, mas eu sei, sem sombra de dúvidas, de que Cristo, ele nos ama. O arrependimento, existem talvez muitas formas de definir o arrependimento, mas a que eu mais gosto, ele é amor. É o amor de um Salvador por mim, por você, por cada aluno, por cada pessoa nesse mundo. E é o amor que a gente demonstra ao escolher estar perto dele de novo, né? Eu sei que um processo dói muito, é muito desconfortável estar dentro desse momento,
Mas como você falou e como a Alma disse, a alegria que vem depois, as bênçãos que vêm depois, a consciência tranquila que vem depois, ela supera qualquer dor que a gente possa estar sentindo nesse momento, né? Cristo, ele é o Salvador do mundo, né? Eu aprendi a ver ele como um amigo durante muitos momentos em que eu precisei, né? Convidar ele para andar comigo, como acho que é o tema desse ano dos jovens, né? Mudou a minha perspectiva. E hoje o arrependimento, quando é necessário, ainda dói, ainda incomoda. Ainda me sinto mal por deixar ele mal, mas eu sei que ele vai estar ali. Eu sei que esse evangelho, ele é maravilhoso, que ele nos ensina. O Senhor, ele deixou todos os recursos possíveis para a gente entender o que é a expiação de Jesus Cristo. Ele deixou as escrituras, ele deixou profetas, apóstolos, líderes, ele deixou o Espírito Santo que testifica. E ele mesmo está disponível para a gente orar quantas vezes for necessário, para que a gente entenda e consiga passar por esses momentos. E esse é meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Joyce. Pessoal, é isso. Nós encerramos aqui a nossa aula de hoje e, é claro, temos aqui agora a nossa pergunta final, a pergunta que você vai responder lá no formulário para receber a sua presença da aula de hoje. Queria que você, de acordo com aquilo que você estudou na semana e também de acordo com aquilo que você ouviu nessa aula de hoje, queria que você pudesse compartilhar conosco. O que você aprendeu sobre o que é a tristeza segundo Deus, um coração quebrantado e um espírito contrito, e por que eles são tão essenciais para o processo de arrependimento. Eu vou amar ler as suas respostas lá no nosso formulário. Então não esquece, o que é a tristeza segundo Deus, o que é um coração quebrantado e o que é um espírito contrito. E por que eles são tão essenciais no processo de arrependimento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, Joyce. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado conosco. E nós nos vemos na semana que vem com mais uma aula desse curso especial. Tchau, tchau. Obrigado, Joyce. Tchau, tchau. Muito obrigada.